Paz do Senhor a todos. Estamos aqui começando mais um Tome Nota, a qual nós falamos de temas, né, da nossa escola dominical. E estamos aí com nossa revista, tema, lição, Colossenses. E hoje nós estamos aqui com a nossa autora da sexta lição, a nossa diácona Andressa, e ela vai estar cumprimentando vocês. Paz do Senhor, Andressa. Paz do Senhor, irmã Renata, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar dividindo esse momento. Para mim é uma honra, né? Para mim, sou de Belém do Pará, né? Estar escrevendo e estar interagindo com os jovens, né? Com a nossa mocidade. Ótimo, nós que queremos agradecer. Você está compartilhando seu conhecimento aqui conosco, né? Para estarmos crescendo em conhecimento juntos. Então, muito obrigada. E o tema da nossa lição, já você que está aí nos assistindo, ouvindo, e gostaria de acompanhar também já com a lição, nós vamos estar deixando na descrição aqui abaixo um link para você estar baixando ela de forma virtual, e assim também poder compartilhar com os seus jovens, amigos, familiares, e assim compartilhar o conhecimento, compartilhar o amor de Cristo, né? E o nosso tema de hoje é as vãs filosofias. E nós vemos isso muito, muito presente na nossa atualidade, e é um fato tão maravilhoso assim, que ela existia isso antigamente também, né, Andressa? Mas nós podemos trazer isso para a nossa atualidade. E eu queria ver com você, que você trouxe para nós na lição, que na época de Paulo já existiam essas vãs filosofias, da mesma forma que existe hoje, claro, né? Que as pessoas tentavam trazer isso para dentro do evangelho, para dentro da palavra de Cristo, para dentro da vivência com Cristo, né? E na lição você trouxe duas vãs filosofias, que seria a dos gregos e as dos judeus. Como que eram essas filosofias, essas vãs filosofias, essas crenças que eles tentavam misturar junto ali com o evangelho de Cristo? Na época, a cidade ela era muito frequentada, tanto por gregos quanto por judeus. Então, era uma mistura cultural muito existente. Acho bom a gente lembrar sobre isso, porque o que influencia muito a gente é a questão cultural. A filosofia vem muito disso, né, do que a gente entende por cultura e cada um tem sua própria. Então, na época, os irmãos gregos, né, que aceitavam a Cristo como Salvador, vinham carregando os seus interesses, os seus entendimentos, suas crenças para dentro da igreja, e os irmãos judeus. Então, no caso dos irmãos gregos, eram os seus deuses, vários deuses, né? Eles eram politeístas. Já os judeus, eles acreditavam na Torá, tinham ali, né, os 10 mandamentos, as outras festas religiosas como um norte para a vida deles. Então, eles traziam isso para a igreja e diziam o quê? Que Cristo não era suficiente. Tudo bem aceitar a Cristo como Salvador, mas queriam continuar seguindo as suas outras tradições. Então, eles carregavam muito disso para dentro da igreja. Então, tipo, era como os irmãos gregos, era como se Jesus fosse mais uma divindade. E para os judeus, era como se Jesus não fosse suficiente, tinha que cumprir o sábado, tinha que guardar os 10 mandamentos, as festas religiosas. Então, é interessante porque Paulo vai advertir que Cristo é suficiente. Ele vai falar muito sobre a suficiência de Cristo em tudo, que os rudimentos da terra, toda essa questão mística, religiosa que tinha tanto dos gregos quanto dos judeus, não era um complemento de Cristo. Não fazia mais parte, eles tinham que viver em novidade de vida. Então, o apóstolo Paulo, ele vai muito advertir isso, eram vãs, né? O que ele queria dizer? Assim, não, tudo que vocês aprenderam com essas outras religiões, com a Torá, com os deuses, não trouxeram a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo para a vida de vocês. E uma nova vida. Então, ele quer, na verdade, romper esse ciclo cultural, né? Esse ciclo que eles tinham de querer manter os mesmos comportamentos de antigamente. É aquela questão que nós vemos muito, nós acaba que queremos moldar o evangelho a nós, e não nós nos moldar ao evangelho, né? Exatamente. Então, acaba que eles estavam lhe trazendo bagagens e pesos, no caso deles, né, para o novo evangelho. E é igual, eu achei muito interessante e linda essa questão da suficiência de Jesus mesmo em tudo na nossa vida, né?
E igual foi mencionado, é mencionado a todo tempo na lição, a transformação de vida que ela traz. E para ficar bem mais objetiva, assim, bem claro, que eu achei muito interessante, foi também que a senhora trouxe a questão do significado bem simples mesmo do que é a filosofia, né, a pan-filosofia. E você trouxe bem didático para nós, e com isso eu pude entender e ter mais claro que isso vem desde lá do nome dela mesmo, já vem trazendo a sua insuficiência, a sua fraqueza. Como que você poderia explicar isso para nós, assim? Eu parti muito, assim, do princípio, assim, eu cuido de jovens, né? Cuido de jovens e sou pedagoga. Então, eu gosto de trazer as coisas bem didáticas mesmo. E eu cuido bastante de adolescentes, né? Então, eu sempre vi, assim, às vezes a dificuldade um pouquinho de entender, às vezes, a linguagem. Então, eu fui mesmo na profundidade da palavra. O que a palavra significa, Van? É vazio, é oco. Então, é algo que parece ser um conhecimento, mas, na verdade, não é. Então, é muito interessante a gente entender isso hoje, porque hoje em dia, uma pessoa tem uma câmera, tem um celular desse, ele tem um pensamento, ele está distribuindo isso para todos, e muitos jovens hoje são levados por esse caminho e têm essas verdades como verdade de vida, né? Essas verdades, como eu coloco aqui, né? Essas verdades de vida e levam isso para si e carregam isso como norma de vida. Esquecem a palavra de Deus, esquecem as escrituras, esquecem sua verdade. Então, a palavra de Deus, ela carrega todo o conhecimento. Qualquer assunto que você quiser está dentro da palavra de Deus. E nós temos que ter a nossa vida por base a palavra de Cristo, a Bíblia Sagrada. Então, todo conhecimento que não parte daquilo que é princípio nosso é vão, é oco. Pode ser o mais relevante possível para algumas pessoas, pode, digamos assim, ser uma verdade, né, científica, filosófica, social, mas se não tiver de acordo com aquilo que nós cremos na pessoa de Cristo e os nossos princípios cristãos, é vão, é oco e traz grandes problemas. Se a gente for olhar a sociedade hoje, são vários tipos de ideologias. Ideologias políticas, ideologias de comportamento social, ideologias feministas, enfim, vários tipos de coisa que acontece hoje, que jovens cristãos têm tomado como verdade. E têm vindo com isso para dentro da igreja. Não, gente, porque é aquela coisa que você escuta, né? Mas Jesus era paz e amor. Jesus era paz e amor, sim. Mas nós temos princípios que nós não podemos esquecer, que norteiam a nossa vida e faz nós sermos quem somos, diferentes, né? Exatamente. São princípios que são pilares e eles não vão deixar de estar ali para nós, porque o mundo modernizou, né? Então, por mais que nós podemos entender que hoje nós não somos salvos pela prática dos 10 mandamentos, nós não obedecemos para ser salvos, mas nós somos salvos porque nós obedecemos. Nós não obedecemos, nós obedecemos por amor, não é por uma obrigação, né? Então, Exatamente. essas vãs filosofias, elas trazem muito isso, tentando meio que tirar o peso que porque vamos dizer, Cristo trouxe a liberdade para nós, claro, mas ser cristão não vai ser uma coisa fácil, né? Então, muitas vezes, essas vãs filosofias, eles tentam aliviar um fardo que não vai ser fácil. Exatamente. E achei muito interessante, igual você já falou, que as ideologias, elas movem as pessoas, né, no que elas acreditam. Então, eles trazem aquilo para eles como vida. E eu achei muito interessante isso mesmo também, porque a pessoa, ela crê e ela se move de acordo com aquilo que ela crê. Então, se ela não tem bem determinado aquilo que ela acredita, naquilo que ela crê, em quem somos em Cristo, nós vamos nos perder diante dessas vãs, né, nessas vãs filosofias. E eu queria que você me explicasse, assim, não só para mim, mas para todos que estamos aqui, por que apenas o fato de obedecer hoje em dia, por exemplo, igual vamos usar o exemplo dos judeus, que eles acreditam que apenas obedecer os 10 mandamentos já nos garante uma salvação. Ou igual os gregos que acreditavam em deuses, né? Deus da sabedoria, que elas teriam interferência na vida deles, né?
Então, sim. como que seria isso na prática hoje? O amor de Cristo é Cristo, Jesus olhando para tudo isso e olhando para nós, nos perdendo no meio disso. Eu acredito assim, da mesma forma que acontecia antigamente, porque o que movimentava era a própria crença. Quando você acredita nisso, você deixa de acreditar em Cristo, na suficiência de Cristo. Então você acaba criando subterfúgios dentro dessas outras ideologias, dessas outras filosofias, para justificar suas próprias fraquezas, não entendendo que em Cristo você pode vencer todas elas. Então, o que acontece? Por exemplo, os irmãos gregos estão com problema financeiro, vamos orar ali para a deusa Afrodite, que é a deusa da prosperidade, da bonança. Então, vamos crer nessa, porque Cristo não está sendo suficiente. Hum, Não está dando certo porque a gente deixou de cumprir os 10 mandamentos, a gente deixou de cumprir a Torá. E não é isso. A vida com Cristo, ela é um desafio. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós vamos ter várias coisas que nós vamos começar a romper. Coisas que antigamente pareciam ser verdades, mas na verdade eram ilusões, eram momentos que a gente não tinha aquele real conhecimento de vida. Então, hoje, nós temos que entender o quê? Que nós temos que ter a palavra, primeiramente, como nosso princípio e vivê-la. Quando nós começarmos a viver a palavra de Cristo, todas as outras situações que nos cercam hoje, nós vamos ter um norte de como lidar com elas. A gente vai saber o que é verdade através da palavra. Foi algo que eu coloquei assim na lição que eu achei muito interessante. Hoje é muito camuflado as coisas, né? Por exemplo, tem muitos jovens, por exemplo, que acreditam em signos, né? Pegam os signos tem, para ter infelizmente. verdade, entendeu? Porque a personalidade é por aqui, porque isso aqui. Então, e a verdade de Cristo? O que Deus, entendeu? Você é o que o signo está falando que você é? Você é o que, digamos assim, a política está dizendo que você é? Você é o que as feministas dizem que você é? Você é o que a ideologia de gênero diz que você é? Não, você é o que Cristo diz que você é. Aquilo que o Pai te formou, aquilo que Deus te formou. A sua identidade é ser filho de Deus. Então, quando nós não temos essa convicção essa convicção só vem através da palavra. A grande dificuldade hoje que nós temos de viver e de combater as nossas filosofias é que muitos de nós não conhecemos a palavra. Quando alguém vem com uma verdade de fora bater de frente com a gente não sabe nem mesmo dialogar, a gente não sabe nem mesmo defender. Entende? Por exemplo, eu já vi muitos argumentos assim, poxa, se Cristo é amor, por que ele não ama fulano? Por que fulano é diferente? A gente não consegue entender que é uma questão de identidade, que a outra pessoa ela não está realmente com a identidade de Cristo, com a identidade que Deus formou ela. Então, quando nós não sabemos a verdade que a Bíblia é sagrada, a gente simplesmente vai se levando pelo que os outros estão falando. Então, a gente não tem uma verdade, a gente tem a verdade que os outros empregam na gente. E hoje está muito fácil ter verdade, todo mundo tem uma verdade hoje. Então, nós temos que realmente lermos a palavra do Senhor e termos ela como base de vida, para que a nossa vida seja transformada na pessoa do Senhor Jesus Cristo e a gente venha viver de uma forma totalmente diferente, seguindo e tendo a filosofia do céu. Eu coloquei lá no final da lição sobre a questão da cultura, vivemos a cultura do céu, quando a gente vive, né? Foi. Seja assim na terra como é no céu, as coisas mudam totalmente diferente. Muito. Nossa, que profundo. Cada frase profunda que você falou aqui que daria horas e horas para continuarmos falando. Porque a suficiência de Deus, olha para você ver como que é nós irmos buscar em outros deuses, né? A satisfação nossa pessoal, estamos sem dinheiro, vamos buscar para um santo, um Deus tal. E não é muito assim, estamos E, vazios de amor, e vamos buscar no ser humano. só completando assim, isso é interessante, Sim? a gente também coloca muitas vezes em outras religiões, né? Mas se a gente for olhar para dentro de nós, quantos de nós às vezes estamos fazendo barganha com Deus, né? Tipo assim, vou fazer tal coisa para Deus fazer isso aqui, sendo que Cristo é suficiente, a É, gente não consegue barganhar com Ele. Ele é suficiente em não, todas as coisas e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então a gente tem que se submeter à vontade dele. Primeiro ponto, saber a verdade de Cristo através da palavra e se submeter à vontade do nosso Pai.
Exatamente. Nossa, muito incrível. E eu gostei muito, no fim da lição, você trouxe forma, uma forma para nós nos instruindo, né, como vencer essas vãs filosofias, e você já deu a entrada e a abertura nelas aqui para nós, que é sobre a questão do conhecimento, né? Você trouxe que quer ter conhecimento, sabedoria e entendimento. E eu queria que você falasse para nós qual é a importância dessas qualidades, né? Que benefício ela traz para nós que estamos vivendo no meio dessas tantas filosofias falsas, dessas ideologias que nos pressionam há tanto tempo a nos posicionar sobre algo, né? Eu acredito, quando eu coloquei conhecimento, sabedoria, entendimento, eu classifiquei elas porque geralmente a gente leva essas coisas para o mesmo termo, né? Para a mesma É, situação. A gente usa essas palavras para botar um só significado. E quando eu vi conhecimento, foi algo muito essencial assim para mim, que mudou muito mesmo a minha mente na hora que eu estava escrevendo. Eu fui muito também ministrada quando estava escrevendo, quando estava estudando. Então, olha, Deus é lindo. conhecimento é questão da experimentação. Muitos de nós não conseguimos romper com tudo isso, porque nós, ao invés de estarmos experimentando essa nova vida com Cristo, a gente está ainda focado no que a gente estava vendo lá fora, na que a gente está vivendo lá distante. A gente está, como a gente nunca experimentou algo novo com Cristo, com Deus, nessa nova vida, entendendo que Cristo é suficiente, vivendo para Ele, por Ele, as coisas, a gente ainda está focado no nosso trabalho, naquilo que é importante para a gente, nas coisas que a gente deixou lá para trás, a gente não consegue experimentar. Então, conhecer é quando você tem o conhecimento teórico e quando você passa a viver aquilo. Então, eu sempre digo, se nós tivéssemos, o próprio Senhor Jesus disse, né? Se a gente tivesse a fé, tamanho de grãozinho de mostarda, a gente diria para o monte se mova daqui, ele se moveria. Então, o que acontece? Muitos de nós não conseguimos ter a nossa fé alicerçada porque nunca experimentamos o sobrenatural de Deus. A gente sabe, a gente fala que Jesus faz milagres, a gente fala que Jesus pode prover as coisas, a gente fala que Jesus salva, que Jesus cura, mas nunca experimentamos isso. Então, conhecimento é quando você sabe e quando você vive. Só saber e não viver não adianta nada. Só saber e não experimentar não adianta nada. Só saber e não ter oportunidade de experimentar aquilo. Imagina, se nós hoje tivéssemos. Claro que muitas pessoas estão experimentando isso, mas em grande escala, a vida dos apóstolos, aquele momento ali de Atos, que eles começaram a colocar em prática tantas coisas daquilo que eles aprenderam com Cristo, nós teríamos a mesma convicção que eles tiveram a ponto de entregar a própria vida, como muitos deles foram. Entregaram suas vidas. O que era isso, gente? Convicção. Convicção de quem eles eram, convicção do que a filosofia do céu, a cultura do céu, aquilo que Jesus tinha ensinado para eles. Eles pegaram a teoria e experimentaram. Pegaram a teoria e experimentaram. Então, nós precisamos começar a experimentar, sabe? A viver. É isso. Amém. Nossa, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Muito obrigada, Andressa, por você ter compartilhado conosco esse conhecimento incrível. Agradeço a participação de todos que estão aqui nos assistindo. Não deixe de curtir aqui para estar nos ajudando. Compartilhe essa mensagem maravilhosa para que Deus possa estar abençoando mais vidas. E pode se despedir também. Muito obrigada, gente. Para mim foi mesmo um prazer, uma honra, de verdade. Só rapidinho, eu aceitei a Claro. Cristo numa bíblica dominical. Então, para mim, foi algo surpreendente, de verdade. Surpreendente poder colaborar com a revista, colaborar com os irmãos. Então, muito obrigada, gente. É um prazer que precisando estão por aqui. Amém. Obrigada a você. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, Deus abençoe.